Estamos de volta ao programa Questões de Fé, falando das nossas realidades mais simples, da nossa organização como igreja, como comunidade, especificamente falando um pouco das comunidades eclesiais de base, numa pesquisa feita no ano de 2003. Por que nós estamos falando isso? Porque estamos falando da exortação apostólica Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, que é exatamente um documento do Papa com um documento programático para a vida da igreja. E o Papa insiste que se revitalizem as formas de vida de pequenos grupos, porque as nossas igrejas não têm condições de terem gente se não houver um grupo de base, um grupo de sustentação, seja em torno de famílias, comunidades, movimentos, associações, pastorais e assim por diante. Isso alimenta a vida da paróquia, né? A paróquia, fora isso, se transforma simplesmente numa prestação de serviços a pessoas anônimas, o que não é muito bom. Pode haver, mas dependendo da realidade pode ser, mas não é muito bom se todas as paróquias fossem assim. Vamos agora com a música. Você pode participar, viu, pelo telefone 3209-0120. As participações estão chegando por aqui, também pelo e-mail. Daqui a pouco nós vamos, no quinto bloco, nós vamos ler as suas participações. 3209-0120. Questões de fé@tvhorizonte.com.br. Mas agora mais música bonita. Essa música é um hino da Igreja Católica, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, composta por Mozart. O coral King's College Cambridge vai nos apresentar esta belíssima música. Confiramos. Muito bem, voltamos aqui nossa reflexão depois dessa belíssima música Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Ave, salve, o verdadeiro corpo
de Cristo nascido de Maria. Muito bonito. Bom, com relação à organização, então eu estava dizendo que todas têm um local. O local é importante. A comunidade ter o seu local, comprar o seu terreno, fazer a sua capela, o seu salão, por mais simples que seja. Não funciona a comunidade pedir emprestado qualquer coisa de outros. Também não funciona uma comunidade com uma capela ou um salão que seja ecumênico, como alguns quiseram fazer. Vamos fazer ecumênico. Faça cada um. No Brasil não funciona. Funciona na Alemanha, funciona na Suíça, funciona nos países que tiveram guerra mundial, onde as igrejas são já amadurecidas e aceitam de bom grado o ecumenismo. É claro que existe, por exemplo, tanto na Suíça como na Alemanha, eu já vi uma igreja paroquial de uma cidade pequenininha. Quando a guerra destruiu a igreja da outra comunidade cristã, aí ficou só uma igreja e ali está escrito na porta: domingo, às 7 horas, missa, às 9 horas, missa luterana, às 11 horas, missa católica, ou seja, as duas comunidades cristãs compartilham o mesmo templo, porque são muito unidas, são pessoas já evoluídas espiritualmente, não tem guerra como aqui no Brasil tem com esses movimentos aí de religiões novas. Então, não funciona no Brasil. Como é que você vai fazer uma capela ecumênica quando a pessoa te agride o tempo todo? O máximo que pode acontecer é conflito um atrás do outro. Nós sabemos que as comunidades de base têm uma abertura, pelo menos tinham, uma abertura ecumênica. Nós sabemos disso. Hoje está difícil da gente, nessa época, é possível que houvesse essa abertura. Hoje, essa abertura ecumênica ainda existe, mas está muito fragilizada pela disputa de mercado religioso que se implantou nas denominações, algumas denominações pelo menos, né, no Brasil. O que não é o caso das igrejas evangélicas sérias, mesmo Assembleia de Deus, igrejas batistas sérias, não fazem isso. Mas tem aquelas que fazem, tá? Então, normalmente não dá para fazer isso. Então, o local é muito interessante. Todas as comunidades pesquisadas tinham seu local de reunião, seu local de celebração. A outra coisa, o que existe, o que essas comunidades fazem? Primeiro lugar, são muito variadas. São muito variadas as formas de organização, de pastorais, mas a gente pode colocar assim em uma ordem o que é mais comum. Primeiro lugar, todas valorizam a catequese. Em segundo lugar, equipes, o texto aqui fala equipes de liturgia, eu acredito que hoje eles chamam de equipes de celebração, né? Equipes de celebração, porque são os leigos que fazem as celebrações. Nós vamos ver depois, na terceira parte, a celebração. Normalmente o padre visita uma vez ou outra. Então tem as equipes de celebração para a celebração da palavra, principalmente aos domingos, mas também nos dias de semana. Depois tem a pastoral do batismo, a pastoral do dízimo, o ministério extraordinário da comunhão eucarística, a pastoral da crisma, a pastoral dos jovens, pastoral da esperança, que é no sentido de dignificar aqueles que falecem e a família enlutada, a pastoral da saúde, essas coisas que as paróquias têm também, né? A pastoral social, tudo isso tem. Como que essas comunidades são geridas? Todas elas são geridas por um conselho que varia entre 9 a 20 pessoas. Quais os problemas que esses conselhos têm? Os problemas relatados neste estudo em 2003. Os problemas relatados são um coordenador que define por todos. Isso tem certa frequência, é bastante comum. Ele assume um papel. O pessoal se reúne, fala, mas quem define no final é o coordenador. Também existem aquelas comunidades onde tudo é muito decidido democraticamente. Depende muito do coordenador.
Como que esse coordenador é colocado como coordenador? Mesmo aquele que é autoritário é colocado por eleição, a comunidade vota. Muitas vezes a comunidade não sabe votar, o que não é novidade no Brasil. Outras vezes, além de um coordenador, mesmo tendo um coordenador, quem manda não é o coordenador. São 2 ou 3 pessoas que têm mais luzes, são mais letrados, ilustrados. Essas pessoas manipulam os demais. Isso é muito comum. Eu imagino, por exemplo, se tiver algum seminarista, é perigoso, né? Um seminarista mais... É perigoso o que eles chamam de intelectuais orgânicos. Era muito comum. O intelectual chega e abafa a comunidade. Ele define, ele decide, porque ele raciocina, é bem articulado. Nós vimos que o nível intelectual das comunidades eclesiais de base não é tão alto assim, ou, aliás, baixo. Aí, se uma pessoa, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Se uma pessoa chega lá e é melhor articulado, acaba por dominar. Cuidado, viu? Que nem isso nas paróquias não acontece, não. As paróquias já têm um grupo mais heterogêneo, pessoas que são instruídas, etc., que não basta chegar e buzinar qualquer coisa na cabeça que o pessoal não aceita. Mas, principalmente nas comunidades rurais, isto acontece. Muito bem, nós terminamos esse bloco, voltamos daqui a pouco para o 5º bloco do Questões de Fé.